Olá, meu nome é Gustavo Henrique Maia de Almeida, sou advogado aduaneiro e atuo com comércio internacional também. E eu vou apresentar para vocês a aula Redução de Custos Tributários Operacionais, Uruguai como plataforma de negócios. Eu atuo com planejamento de operações internacionais e o Uruguai já há algum tempo tem sido uma das boas possibilidades nesse sentido, em decorrência da sua legislação, que permite alguns benefícios específicos que eu vou apresentar e tratá-los, e o que permite, como o próprio título do curso diz, redução de custos, sejam tributários, logísticos, operacionais. É importante frisar que um planejamento dessa natureza permite e possibilita planejamento de operações envolvendo o Uruguai, desde um simples trânsito, desde um armazenamento de mercadorias, até mesmo a implantação de plantas, fabris, seja em sua totalidade ou uma parte da industrialização do produto, enfim, possibilita diferentes tamanhos de operações, o que possibilita também a possibilidade da utilização desses benefícios e dessa região como plataforma de negócios, tanto para grupos empresariais maiores ou mesmo para pequenas e médias empresas. Não há nenhum tipo de impossibilidade de utilização desses benefícios, ao contrário, mesmo para empresas de menor tamanho. Iniciando o curso. Programa do curso. No início, dados econômicos e de comércio exterior, logística, distâncias modais. Na verdade, são algumas informações iniciais mais para a título de conhecimento mesmo, até mesmo um pouco de curiosidade em relação a até algumas questões culturais em relação ao Uruguai, porque, ao meu ver, como eu sempre digo, não basta que as legislações e os benefícios apresentados sejam bons, sejam interessantes. É preciso que exista toda uma natureza de situações por trás, até mesmo circunstâncias da cultura empresarial local, cultura política local, dados econômicos, para que o empresário tenha essa gama de informações para tomar a decisão de começar a operar via Uruguai. Seguindo no programa do curso, eu vou tratar especificamente das legislações, vou falar um pouco a respeito dos benefícios, das possibilidades que podem ser utilizadas. Então, inicialmente, até como forma de puxar um pouco para a realidade atual, alguns dados econômicos e do comércio exterior uruguaio com o Brasil, né? Investimento estrangeiro direto em porcentagem do PIB entre 2004 e 2015, de acordo com dados do próprio Banco Central Uruguaio, 5,6%. É curioso notar, inclusive, que obviamente está acima do investimento estrangeiro direto brasileiro, com 2,4%, e está acima também do Paraguai. Porque o Paraguai é uma região que também apresenta alguns benefícios específicos locais, principalmente para manufatura de produtos acabados, mas mesmo assim está bem abaixo do investimento estrangeiro direto apresentado pelo Uruguai. E está acima também do México, que tem a sua relação muito estabelecida e incrustada com os Estados Unidos, com o acordo de livre comércio com os Estados Unidos, acima da Argentina,
que apresentou 1,3%. Então, basicamente, ficou abaixo só do Chile, que apresentou nesse período 7,7%. Investimento estrangeiro direto, de acordo com a porcentagem do PIB. Só a título de curiosidade, principais origens desse investimento estrangeiro direto entre o período de 2004 e 2015. Então, investimento argentino, provém da Argentina, Finlândia, Chile, Estados Unidos, Países Baixos, Brasil está entre as principais origens, Espanha e Grã-Bretanha. Exportações uruguaias em 2016 divididos por continentes e por tipos de produto. Então, na Ásia, a China é o principal mercado para as exportações uruguaias. África, o Egito, Argélia, participação pequena, continente africano. Na América do Sul, Brasil com 14% é o principal destino, seguido de Argentina. América do Norte, Estados Unidos. Europa, Países Baixos com 6%, Itália, Alemanha. Esse slide é mais a título de curiosidade e algumas informações adicionais. Balança comercial brasileira com o Uruguai. Então, o azul mais forte são as exportações brasileiras. Azul mais claro, importações brasileiras. O saldo, a diferença entre as exportações e as importações brasileiras, e a corrente é a corrente de comércio, que é a soma das exportações com as importações. Então, basicamente, nota-se uma certa constância em relação à corrente de comércio desde 2012 até 2016. A barra verde teve um pico em 2014 e demais anos seguiu uma certa constância. Uma certa constância também em relação às exportações brasileiras. Os últimos 2 anos queda em relação às importações brasileiras do Uruguai, em comparação a 2012, 2013 e 2014. Mas, de forma geral, nota-se uma certa constância dos números com dados de 2016 e em comparação com 2012, 13, 14 e 15. Importações brasileiras de janeiro a dezembro de 2016, ano passado, divididos pelos principais produtos. Então, o Brasil importou mais leite integral, em pó e gordura, né? Gordura do leite, com quase 17% de participação. Malte, trigos, arroz, outras misturas. 11ª posição, bolsas infláveis para airbags, carne desossadas, automóveis, enfim. Apresenta, mesmo apenas em 15 itens, a gente pode dizer que é uma certa concentração de bens agrícolas, mas existem outros também semi-manufaturados e manufaturados, né? Então, garrafões, garrafas, frascos, bolsas para airbags, automóveis. Exportações brasileiras, basicamente concentrada em óleo bruto, né, petróleo, com 48% de participação nas exportações brasileiras. Depois disso, verifica-se também uma certa concentração em materiais, em produtos agrícolas, né, carne, açúcares de cana, mas também, de uma certa forma, automóveis, helicópteros, outros veículos, automóveis. Então, é bem dividido, tirando a concentração em petróleo, com participação de 48%, o restante dos itens, a gente pode dizer que é bem variado. Ao menos nos principais itens exportados pelo Brasil. Esse próximo item é um item que é um slide que eu montei justamente para expressar
É uma pergunta que é recorrente em reuniões, quando eu participo com empresários e quando é tratado esse tema em relação a planejamento de operações no Uruguai, em relação à legislação uruguaia. E normalmente a indagação é no sentido de o que me garante, a indagação é sempre nesse sentido, o que me garante que essas legislações ou esses benefícios não vão ser alterados por um próximo governo que assumir, ou que seja de oposição ao governo atual, enfim. Esse quadro, ele exemplifica um pouco dessa questão que eu trato como estabilidade política. Pegando pelos períodos desde 1985 até 2020, quando vai se encerrar o governo do Tabaré Vázquez, que é o atual presidente, 5 presidentes diferentes passaram por esse período, de 3 partidos diferentes. Então é o Partido Colorado, o Partido Nacional e a Frente Ampla. E as alterações nas legislações que tratam desses benefícios uruguaios foram muito pequenas, ou praticamente inexistentes em relação à ideia central de que basicamente chamar investimentos estrangeiros para o país. Talvez um pouco nós, acostumados com essa alternância de ideias e basicamente com uma alternância de ideias no sentido de hoje um partido governa o país, talvez se a oposição assumir, em seguida tudo que havia sido feito não é mais válido e se altera, ou parte é alterada e é mantida uma outra parte, enfim. O que eu quero passar com esse slide é justamente esse sentido de estabilidade política e estabilidade no sentido de que essa legislação existente no Uruguai não é de hoje, ela é compreendida por todo o país como algo essencial para as atividades do país. Até mesmo levando em consideração o fato de ser um país pequeno, com menos de 2 milhões de habitantes, então existe um consenso e uma ideia muito voltada nesse país em prol dessa legislação existente. A primeira dessas legislações que eu vou tratar nesse curso, em termos de criação, a primeira foi a Zona Franca, em comparação às outras, ainda na década de 80, e pequenas alterações foram realizadas desde então. Depois disso teve a Lei de Investimentos Uruguaios, a lei que possibilita a utilização de sociedade anônima como trading no Uruguai para intermediação de mercadorias, que eu vou tratar dessas duas legislações, vieram em seguida. Mas basicamente é isso, é a estabilidade política o que leva de uma certa forma a estabilidade das normas, a manutenção das normas em prol de um bem comum, de uma intenção comum que trazer e levar, no caso levar investidores estrangeiros para o país. Logística, distâncias e modais é uma outra questão que eu sempre comento que deve ser analisada, porque como um todo o planejamento tem que ser analisado não só em relação à legislação em si, não só os benefícios da legislação, mas, como eu comentei, a questão de estabilidade política, questões econômicas e, obviamente, as questões logísticas. Então, um slide apenas para demonstrar as possibilidades que existem em relação aos modais, em relação às distâncias. Então, 2h30 de São Paulo, via aérea, até 96 horas via terrestre, dependendo do local de saída lá do Uruguai, enfim. É possível se desenvolver e planejar
nessa região e utilizando, organizando conforme os modais existentes, é possível organizar a logística de uma forma muito boa e com redução de custos e de uma forma muito ágil. Bom, a partir dessa tela eu vou começar a tratar a respeito da primeira legislação, que é a Lei 16.906 de 1996, que é a Lei de Promoção de Investimentos uruguaia. Nessa tela eu tomei o cuidado de colocar os artigos do 1º ao 5º da forma como estão na legislação e destacado em negrito os princípios que norteiam essa legislação uruguaia. Então, interesse nacional. É de interesse nacional a promoção e proteção dos investimentos realizados por estrangeiros nacionais e estrangeiros no território uruguaio. Então, a própria lei já coloca como sendo de interesse nacional esse investimento, seja estrangeiro ou nacional. Igualdade. Igualdade também está, no artigo 1º é possível notar o que é essa igualdade. É a igualdade no que se refere a não distinção entre investimentos estrangeiros e investimentos nacionais, ou seja, os investimentos estrangeiros legalmente são tidos, são equiparados aos investimentos uruguaios. Não há distinção para um investimento estrangeiro e para um investimento nacional uruguaio. Artigo 3º, requisitos. Os investimentos serão admitidos sem necessidade de autorização prévia, ou seja, a ausência de requisitos formais e específicos para investimentos. Artigo 4º, tratamento. O Estado outorgará um tratamento justo aos investimentos, comprometendo-se a não prejudicar a sua instalação, gestão, manutenção, uso, gozo e disposição através de medidas injustificadas ou discriminatórias. Com isso, o Estado uruguaio, com esse artigo 4º, está dizendo que qualquer medida posterior, qualquer legislação, qualquer norma nova a ser imposta, que passa a valer, qualquer legislação, não vai prejudicar o que já foi obtido. Então, um investidor estrangeiro, por exemplo, que esteja no país, ele não vai ser prejudicado por qualquer legislação posterior que venha a alterar alguma característica do benefício específico. Está tido, então, tratamento justo no artigo 4º. E o artigo 5º é a livre transferência de capitais, ou seja, o Estado uruguaio também garante a livre transferência para o exterior do montante obtido nesse investimento no país. Assim como outros valores decorrentes do investimento, em moeda de livre conversibilidade, ou seja, livre transferência ao exterior, sem qualquer exigência prévia, né, para que esses valores retornem, por exemplo, ao Brasil. Características da Lei de Promoção de Investimentos. É um autofinanciamento do investimento, ou seja, entre 20% e 100%, ou seja, aquele investidor que se enquadrar e quiser utilizar essa lei, existe primeiro o investimento por parte do empresário e depois o valor investido ele é obtido posterior de acordo com as características do projeto, como eu vou explicar logo a seguir. Então, existe o investimento e de acordo com as características desse projeto, principalmente no que se refere aos benefícios específicos para o plano de investimentos apresentado,
os tributos ou o investimento despendido inicialmente, ele é revertido, ele é, digamos, devolvido ao investidor. Então, garantia de descontos e impostos futuros. Então, o montante investido, ele retorna em termos de descontos nos impostos, nos tributos futuros. Cumprimento dos requisitos do projeto, ou seja, se apresenta um projeto específico para o governo e, como eu vou comentar a seguir, e de acordo com essas características do projeto, os benefícios podem ser maiores ou menores. Então, quanto maior o número de requisitos cumpridos, maior será a percentagem dos impostos a ser reduzido. Não há limitação no que se refere aos investimentos e à área de atuação, pode ser no setor industrial, agrícola ou mesmo de serviço. Não há limitação em relação a tipos de empresa. Então, independente da forma jurídica, a forma de financiamento dos investimentos, seja capital próprio, financiamento de terceiros, é possível e permitido qualquer tipo de investimento nesse sentido. Algo importante, após a apresentação desse projeto de investimentos ao governo e o não cumprimento desses requisitos leva ao encerramento desse projeto, o que leva consequentemente à liquidação dos tributos, ou seja, o investidor ele é cobrado como se aquele projeto nunca tivesse existido. Então, liquida-se os tributos e passam-se os tributos a serem recolhidos como se o projeto de investimentos nunca tivesse existido. De acordo com a Lei de Promoção de Investimentos uruguaia, existe uma distinção entre benefícios gerais e benefícios específicos. Os gerais são esses na sequência que eu vou apresentar, eles são dados de forma automática para todos os investidores. Os específicos, eles estão relacionados a esse projeto de investimento e conforme os critérios apresentados nesse projeto de investimentos. Então, benefícios gerais, independente do tipo de projeto de investimentos. O que são esses benefícios gerais? Redução de até 40% do tributo relacionado. Qual é esse tributo? É Imposto a las Rentas e las Atividades Econômicas, que é o IRAE. Então, se reduz em até 40% a tributação em relação a esse tributo específico, no que se refere ao investimento em máquinas e instalações relacionados ao desenvolvimento das atividades comerciais e de serviços ligados ao projeto. Essa alíquota do IRAE é de 25% sobre a renda, né? Então 25% sobre a renda proveniente das atividades econômicas. Então, até 40% de redução nessa alíquota anual de 25%, desde que esteja relacionado a investimentos em máquinas e instalações ligados a esse desenvolvimento do projeto em si. Um outro benefício geral está relacionado ao IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, e ao IMS, que é o Imposto Específico Interno. Isenção tributária, no que se refere a esses dois impostos, no que se refere à importação e instalação de máquinas agrícolas, industriais e veículos, desde que também sejam utilizados no projeto específico de investimento. Alíquota desses dois tributos. Isenção, só para... a isenção relacionada ao IVA e ao IMS é a isenção total desses dois tributos relacionados à instalação de máquinas, importação e instalação de máquinas industriais, agrícolas e os veículos. O IVA possui uma alíquota de 22% e é no valor da venda das mercadorias, e o IMS ele é um tributo variável conforme a classificação fiscal
da mercadoria e que pode ir de 10% até 133%, de acordo com a classificação da mercadoria. E o fato gerador do recolhimento do tributo do IMS é transferência de bens. Então, benefícios gerais: redução de até 40% relativo ao IRAI, investimentos em máquinas e instalações relacionadas ao projeto de investimentos, alíquota de 25% do IRAI. E outro benefício geral, IVA e IMS, importação, instalação de máquinas industriais, agrícolas e dos veículos relacionados também ao projeto de investimento. 22% a alíquota do IVA e de 0 a 133% a alíquota do IMS. Esses são benefícios gerais a todo e qualquer projeto de investimento. Benefícios específicos, eles estão relacionados ao cumprimento dos requisitos apresentados nesse projeto de investimentos. Quais são esses benefícios? Isenção total do IRAI para todas as atividades e não só mais a atividade, como eu tinha comentado na tela anterior, que é relacionada apenas a investimento em máquinas e instalações. Para qualquer outro tipo de operação, o IRAI vai ser reduzido. Qual a porcentagem de redução desse tributo para toda e qualquer operação e para qualquer fato gerador, não só apenas em relação a investimentos em máquinas e instalações? O percentual, ele vai ser, o percentual de redução do tributo, ele vai ser equivalente à porcentagem dos critérios cumpridos no projeto de investimentos. Então, vai ficar mais claro na próxima tela. Critérios e respectivos pesos. Então, esses critérios, eles são garantidos em lei. Esses critérios são fixos. Então, geração de novos postos de trabalho, 30%. Descentralização territorial, 15%. Então, um projeto de investimentos que seja iniciado, por exemplo, na região de Paysandu, no interior do país, a 400 quilômetros da capital Montevidéu, ela vai ter, de acordo com esse critério de descentralização territorial, ele vai ter uma força muito maior do que um projeto de investimentos na própria capital Montevidéu. Aumento das exportações, 15%, produção limpa e pesquisa e desenvolvimento, 20%, e setorial, que aí diz respeito a cada tipo do projeto em si. Então, setorial de peças e acessórios, ou plásticos e complementos, enfim, de acordo com o setor da indústria, existem critérios específicos. Tem uma pontuação de 20%. Tem um peso de 20%. A partir desses critérios e desses respectivos pesos, essas porcentagens, calcula-se a pontuação do investidor. Então, se com base nesses 5 critérios o projeto de investimentos teve uma pontuação 1, que é a pontuação mínima, o investidor ele vai ter a redução tributária de 20%. E aí, respectivamente, de acordo com a pontuação, que pode chegar, como está aí demonstrado, até 100%, desde que ele tenha a pontuação igual a 10. Né? Então, de acordo com esses critérios e respectivos pesos, é feita essa pontuação e a respectiva isenção tributária relacionada ao IRAI, que é o imposto às rendas e atividades econômicas, vai ser isento conforme essa pontuação. Essas são características e são regras estabelecidas na própria legislação, na Lei 16.906. Outros benefícios gerais
e que prevêem isenção tributária geral, não em termos gerais, para qualquer e todo tributo que seria recolhido nessas atividades. Tributos no ganho de capital, na construção civil, durante 8 anos em Montevidéu e 10 anos no restante do país. Tributação sobre os ativos fixos no decorrer da vida útil do projeto. Imposto de importação e taxas alfandegárias na importação de bens novos ou usados. Obviamente a isenção não é válida para bens produzidos no Uruguai. E a isenção tributária total, o que se refere ao IVA, ou seja, a alíquota de 22% do IVA, o que se refere a materiais e serviços de construção civil. A próxima tela, só a título de curiosidade, de 2006 a 2015, os setores que mais apresentaram projetos de investimentos de acordo com a Lei de Investimentos Uruguaia. Então, predominantemente setor industrial, seguida de serviços, turismo, agronegócio e comércio. Esses são dados oficiais do próprio governo uruguaio pela UNASUR. Encerro aqui o primeiro bloco e voltarei com o restante da análise das legislações no bloco seguintes.